tarde, galera do segundo ano. E aí, moçada, tudo em ordem? Preparados para mais uma aula de física? Aula de número 33. Continuação da aula passada, parte 2. Conceito de ondulatória. Ei, pessoal, um abraço especial aos alunos da escola Cônego Jonas Taurino. Continua os estudos, moçada. Continua os estudos e persevera. Força, pessoal. Estamos aqui naquele apoio. O foco de hoje é ondulatória. Vimos toda a parte de ótica geométrica, com os espelhos planos, com os espelhos esféricos, com refração da luz. Abordamos na aula anterior o conceito de ondulatória. Teve até musicazinha ao estilo de Tio Valtinho, do Lulu Santos, como a onda no mar, para explicarmos o que é que significa ondulatória, o que é que significa onda. Para você, para a física, o que significa onda? Olha aí, meu povo. Para a física, o que é uma onda? Uma onda, fisicamente, é toda a perturbação que se propaga no meio. Quando fala propaga, que se espalha no meio. E quando se fala meio, pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o acrílico, pode ser qualquer meio, porque a onda se propaga num determinado meio. Então, num caso na tela, você tem o exemplo de uma ola. A galera está na arquibancada assistindo ao jogo e de repente todo mundo combina para levantar os braços e fazer uma ola, quer dizer, uma onda. É o transporte de energia sem o transporte de matéria. Muito bem. A onda, por sua vez, é toda a perturbação chamada de pulso que se propaga em um determinado meio. Toda onda transporta energia, não havendo o transporte de matéria. Isso é característica do pulso de uma onda. Classificação da onda, gente, quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza, nós temos uma onda mecânica. Só ocorre sua propagação na matéria, no meio. A onda mecânica precisa do meio para se propagar. Na inexistência do meio, a onda mecânica ela não se propaga. No exemplo, nós temos as ondas de um lago. Um lago perfeitamente tranquilo. Quando a gente perturba esse lago jogando uma pedra, perturbou, tem-se uma onda mecânica, onde o movimento é ocasionado através do meio. Que meio é esse? É a água. A palavra tsunami. O que significa o famoso tsunami? A palavra é de origem japonesa e significa onda de porto. Sua origem é um rápido deslocamento vertical de uma coluna de água ocasionada pelas placas tectônicas em regiões de grande profundidade, que pode ser causado por um abalo sísmico, por atividades vulcânicas, pelo deslocamento de terra ou gelo, ou até mesmo a queda de um meteorito. Dá-se origem a um tsunami. Suponha que haja uma explosão no espaço sideral. Seria possível um astronauta que estivesse próximo à explosão ouvir os estrondos? Claro que não, porque o som é uma onda mecânica.
como o som é uma onda mecânica, ele precisa do meio para se propagar. No caso, o vácuo, o som não se propaga. A explosão não teria barulho, só o efeito da luminosidade. Ok? Porque o som, sendo onda mecânica, precisa do meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas, sua propagação ou movimentação ocorre no vácuo e em certos materiais. A onda eletromagnética, ela é função do meio, no caso a luz. Olha, o som é uma onda mecânica. A luz é uma onda eletromagnética. O som não se propaga no vácuo, mas a luz sim, porque a luz ela é função do meio. A diferença da onda mecânica para a onda eletromagnética é essa. A onda eletromagnética ela é função do meio. Quanto mais denso for o meio, quanto mais refringente for o meio, a velocidade do som aumenta, a velocidade da luz diminui. Bom, característica das ondas eletromagnéticas. Elas são formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, formando um ângulo de 90 graus. São ondas transversais. Os campos são perpendiculares à direção de propagação. Atentem para isso, cai no Enem. A onda eletromagnética é uma onda transversal, propagando-se no vácuo com a velocidade c. C é a letra ou é o símbolo que representamos a velocidade da luz no vácuo, c. Podem se propagar no meio material com menor velocidade que a no vácuo. No caso, o exemplo, a luz, ela consegue passar, ela consegue refratar da água para o ar. Ela consegue passar ou do ar para a água. Em qual dos meios a luz tem velocidade menor? Comparando entre o ar e a água, em qual dos meios a luz tem velocidade menor? Muito bem, na água, porque a água é mais densa, é mais refringente. O meio que a luz tem velocidade máxima é o vácuo, na inexistência do meio. E é exatamente nesse meio que o som não se propaga. Olha aí na tela, gente. Isso mesmo, isso é o valor de como representamos a velocidade da luz no vácuo. É 3 vezes 10 à oitava metros por segundo aproximado. No sistema internacional. No sistema SI. Porque se for na unidade usual, é o 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Velocidade muito grande. É ir daqui para Caruaru e gastar 1 milésimo de segundo. É como se fosse o tempo de 1 segundo dividido em 1000. Vai para Caruaru e volta na velocidade da luz e tu nem percebe. Bom, aí você tem o espectro. Na tela você tem o espectro da luz visível. A abordagem de que frequência e que comprimento de onda a luz é visível. A visibilidade do espectro visível eletromagnético vai do vermelho ao violeta, vai do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelha, você percebe que a velocidade máxima, a frequência é mínima.
você observa do comprimento de onda. Isso é o espectro visível. Aí você tem os raios gama, os raios X, os raios UV, ultravioletas, as ondas de rádio FM. Você percebe qual é a escala da frequência da luz visível. 10 elevado a 16 e 10 elevado a 14. Esse é o espectro da luz visível. Os raios ultravioletas e os raios infravermelhos não são visíveis ao olho da pessoa. Classificação da onda quanto à direção de sua propagação. Quanto à natureza, nós vimos que ela pode ser onda mecânica ou onda eletromagnética. Agora, quanto à direção da propagação, pode ser uma onda transversal ou uma onda longitudinal. O que vem a ser uma onda transversal? É aquela que a direção do movimento da sua vibração é perpendicular à propagação. Você tem um movimento ondulatório, onde a onda está se propagando no eixo X, no eixo tipo horizontal, e a vibração e a amplitude dela é no eixo vertical, formando um ângulo de 90 graus. A onda longitudinal é aquela que a vibração e a propagação são colineares. Tem sempre a mesma direção. A direção do movimento vibratório coincide com a propagação. Puxando, por exemplo, essa mola. Tu tem uma mola, onde tem uma constante elástica K. Aí eu pego, aplico na mola um puxão. Então, quando eu aplico na mola um puxão, a mola se move com a velocidade V. Ela tenta restituir tanto a vibração quanto a propagação estão na direção da longitude do comprimento. São retas paralelas. Então é por isso que uma onda e uma mola é chamada onda longitudinal. A mistura da onda longitudinal com a onda transversal dá-se o nome de uma onda mista, que é constituída de movimentos vibratórios transversal e longitudinal. No caso, você tem um objeto que está no lago, que pode ser um pedaço de madeira, o isopor, uma rolha de um vinho, que está o sabor da correnteza, ou seja, ele se propaga na direção de X e se move na direção do próprio eixo. Você percebe que no eixo vertical tu tem a vibração e tu tem a transversalidade acontecendo ao mesmo tempo, caracterizado de onda mista. Bom, pessoal, o movimento ondulatório basicamente é isso. Eu vou focar um pouquinho mais para falar sobre os comprimentos de onda, sobre esses comprimentos de onda e essas frequências. Olha nessa tela aí. Nessa tela eu abordo os raios que são chamados raios gama, os raios X, os raios ultravioletas, os infravermelhos, o espectro visível, o micro-ondas, rádios AM, que é a frequência modulada, e AM, que é a amplitude modulada. Na frequência você tem a frequência incidindo, na unidade de Hertz e o comprimento de onda no SI, que é chamado Sistema Internacional de Unidades. Percebe-se que o comprimento dessa onda entre 10 elevado a menos 8 e entre 10 elevado a menos 6 é a visibilidade
do espectro visível. Olha para mim, quando você está, por exemplo, no dia, passeando numa praça e está fazendo maior sol e de repente vai chover e você consegue ver o arco-íris, você só consegue ver o arco-íris porque a luz branca solar, ela é policromática. Ela é formada pelas 7 cores do arco-íris. Quando a luz incide e bate em gotinhas d'água, vapor de água, ela se dispersa, formando o espectro eletromagnético. E essas cores só são visíveis para nós porque elas estão no intermédio de 10 a menos 6 e 10 a menos 8 lambda, que é o comprimento de onda. Isso é espectro visível. É o vermelho, alaranjado, é o amarelo, é o verde, é o azul, é o anil e o violeta. Os raios ultravioletas e os infravermelhos, eles são invisíveis. É claro que a constituição da luz branca solar é disso. Quando você observa, por exemplo, uma camisa é vista azul, porque ela só reflete a luz azul. Manda luz policromática para a camisa. Ela absorve 6 e só chega nos seus olhos a luz azul. Ou seja, a cor do objeto é formada pela reflexão seletiva. Só tem uma cor que reflete qualquer tipo de luz. É a luz branca. Qualquer luz que você incide na superfície branca, ela reflete. Porque o branco é policromático. É formado por todas as cores. Agora, tu tá com a placa, uma camisa vermelha. Você iluminou luz branca, só reflete o vermelho. Azul, só reflete o azul. Se você iluminar com outra cor, ele absorve. Porque as cores dos objetos são formadas pela reflexão seletiva. A rosa é vista vermelha porque ela reflete difusamente a cor vermelha. Se ela, por exemplo, fosse iluminada pela luz amarela, a rosa ia ser vista preta. O céu é azul. Por que o céu é azul? Porque ele só reflete difusamente a luz azul. A luz que vem do sol é absorvida pela atmosfera e só chega aos nossos olhos a luz azul. Esse espectro, que é o comportamento de ondulatório, é estudado e abordado. Agora, a luz, ela tem um comportamento, guerreiros, que é dual. É chamado princípio da dualidade onda-partícula. Às vezes, tem fenômenos que a luz se comporta como partícula. E às vezes tem fenômeno que a luz se comporta como onda. Quando eu pego um feixe de luz monocromático e incido a luz no espelho plano, a luz bate e reflete, se comportando como uma partícula que bateu e voltou, como uma informação que bateu e voltou. Agora, se eu pego um raio de luz e faço um raio de luz cruzar com outro raio de luz, um raio não interfere, não atrapalha o caminho do outro raio. É como se a luz se comportasse como energia, como onda, uma onda eletromagnética. Na física óptica, parte 2, a gente diz que é o comportamento dual, a dualidade onda-partícula. Então, a característica do raio luminoso é isso, o espectro visível. E quando falo espectro, eu falo em comprimento de onda, eu falo em lambda, eu falo em f da frequência, pois a velocidade da onda é igual a lambda vezes f, velocidade proporcional ao comprimento de onda, velocidade proporcional à frequência. Quando a luz se dispersa no prisma e sai do vermelho ao violeta, essa dispersão obedece à velocidade
ela vai da velocidade máxima, que é a vermelha, da velocidade mínima, que é a violeta. Ela se dispersa na ordem decrescente de suas velocidades e na ordem crescente de suas refringências. A cor de um objeto é formado pela frequência que ele vibra. Por exemplo, camisa azul. Aí você entra num recinto iluminado pela luz branca, a luz de uma lâmpada incandescente, fluorescente e branca. Por que as pessoas veem a blusa azul? Porque ela só reflete a luz azul. Se tivesse num inferninho desse da vida, numa casa religiosa desse da vida, iluminada com luz vermelha, imagina tu com a camisa azul, tu entrou no recinto iluminado com luz vermelha. O azul só reflete a luz azul, mas você está mandando para ele a luz vermelha. O que é que a camisa faz? Absorve, não reflete. Então as pessoas lá dentro iam ter a impressão que sua blusa não seria azul, seria o quê? Preta, porque a característica da cor é a luz que reflete difusamente. Só tem uma cor que reflete qualquer luminosidade, que é a branca, chamada de policromática. Por que é policromática? Porque ela é formada por várias cromas, é formada por várias cores. Policromia é isso. Aí na tela tu tens o valor da velocidade da luz, que depende de uma característica óptica do meio chamado refringência. A velocidade da luz no ar e no vácuo tem esse valor, 3 vezes 10 à oitava. Na água, que o índice é mais refringente, a velocidade da luz diminui, porque quanto mais denso é o meio, menor a velocidade. A luz atinge a sua velocidade máxima no ar ou no vácuo, porque tem refringência mínima. Velocidade da luz no ar e no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, porque a luz depende de uma característica óptica do meio chamado de refringência. E essa refringência, nós já vimos aqui, é medida pelo índice de refração, que é a razão entre as duas velocidades. Mais denso, menor velocidade. O meio menos denso que existe, o meio menos refringente que existe é o ar ou o vácuo, especificamente o vácuo. E deve ser exatamente nesse meio que a luz tem velocidade máxima possível. Muito bem, vamos abordar um pouquinho também, como revisão clássica, da onda eletromagnética. Ei, segundo ano, não estudamos física elétrica ainda, mas existe aí na tela o E, chamado de campo elétrico, vetor. O B, chamado de campo magnético. A junção desse campo elétrico e o campo magnético, através de um lambda chamado comprimento de onda, é uma onda eletromagnética. Eletro vem de eletricidade e magnética vem de magnetismo. A esses dois campos variáveis criou a onda eletromagnética. E a característica principal, a primeira, é que toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Toda onda eletromagnética é formada por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético variável. É criado nesses dois campos. Propagam-se no vácuo com velocidade V. Valeu, meu povo! Até a próxima, galera!